Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Nosso papo principal, né, o foco dessa resenha aqui é o pré-Fla-Flu. Então a gente vai passar a escalação do Mengão. Lembrando que os titulares do Flamengo voltaram a treinar, né, no Ninho do Urubu. Então, vamos com tudo. Os próximos 3 jogos do Flamengo são os seguintes. Fla-Flu, dia 14, Maracanã. Amanhã. Amanhã é aniversário da minha mãe, tem jogo do Mengão. Não vou nem poder. Vou comer um bolinho rápido em casa e vou direto pro Maracanã, né? Vai quebrar o protocolo aqui do aniversário. Mas tem aí os titulares treinando com a galera. Depois, o próximo compromisso do Flamengo, após o Fla-Flu, é o seguinte. Flamengo e Resende, dia 19, no Maracanã. E depois outro clássico, esse no Newton Santos, o primeiro jogo que o Flamengo vai fazer na temporada fora do Maracanã, contra o Botafogo, dia 23 de março. O Fla-Flu é o primeiro clássico da temporada no Rio de Janeiro, né? Tem aí o calendário do Mengão, a galera já vai se programando. Lembrando que o Fluminense vem de derrota, perdeu por 3-0 para a Portuguesa na última rodada, enquanto o Flamengo venceu o Macaé por 2-0. A escalação do Mengão no último jogo, que tende a ser a mesma amanhã, teve Gabriel Batista, Mateuzinho, Noga, Natan, que foi o capitão, e Ramon na esquerda. Hugo Moura, João Gomes, PP, Thiaguinho, Michael e Rodrigo Muniz. Ao longo do jogo entraram Lázaro, Richard, Daniel Cabral e Gabriel Barros. Tá na tela aí. Vamos lá. Letícia Marques, quais alterações você faria? Você acha que esse time aí tá legal? Lê aí pra galera a provável escalação que a produção jogou pra gente. É praticamente a mesma que é dessa que eu acabei de ler. Técnico, como a gente já trouxe, né? O Mauricinho, famoso. Saudações a Paulinha. Vamos lá. Goleiro Gabriel Batista, Mateuzinho na lateral direita, Noga, Natan e Ramon na lateral esquerda, Hugo Moura, João Gomes ali na meiuca, Michael, PP também por ali, Thiaguinho, o famoso, e o nosso queridíssimo Rodrigo Muniz, né? Autor dos 2 últimos gols do Flamengo. Espetaculares até, né, Rafa? Gol de cabeça eu acho muito bonito, eu acho curioso demais, com a assistência dos 2 laterais, né? Uma do Mateuzinho, a outra do Ramon. Ele deu aquela testada, tem um famoso chuta com a testa, Rafa, e colocou a bola na rede, você narrou muito bem, eu vi. E é isso, eu acho que pode ser esse time por aí mesmo, acho que o Michael tem que entrar como titular. Não sei se ele vai tentar colocar o Lázaro, talvez, mas acho que não, acho que o Mauricinho deve manter, né, o Thiaguinho, né, que foi como começou a partida. Eu acho que tá bom, Rafa, fizeram uma boa partida os meninos nessa última rodada, acho que pode manter sim, pode dar uma oxigenada no segundo tempo, trocar algumas peças e tal. PP, vou destacar o PP porque, assim, ele perdeu o pênalti na partida, mas eu achei que ele fez um bom jogo. Eu curti a atuação do PP. E tem uma pessoa que eu curto, que deveria ter mais chance, que é o Richard. Eu gosto muito do futebol do Richard e acho que poderia entrar, por exemplo, no segundo tempo. Mas para iniciar o confronto contra o Fluminense, eu iria nessa escalação mesmo. Muito bem. Você só cometeu um erro, Letícia Marques. Eu vou ter que te corrigir ao vivo. Não é Rodrigo Muniz, é Munigol. É Munigol. Ah, desculpa. Que susto, Rafa. Eu fiquei, ué, que primeiro do Carioca. É Munigol. Ai, meu Deus do céu. O Bruno Castanha, para você, o time tem que ser esse mesmo? Também não mexeria, não. O time é esse que vai ser mesmo. Esse time está confirmado para amanhã. A única dúvida seria se o Hugo voltasse, né, a jogar já nesse final de semana, mas não foi nem relacionado. Vai o Gabriel Batista, o Natan com esse imbróglio também está relacionado. Se não tiver nada pela madruga aí, nessa derrubada naquele coletivo da madrugada, ele vai ser escalado. Ali o Michael joga pela esquerda, o Thiaguinho pela direita, né? Mas vai ser esse time aí que vai jogar. Destaque para mim, Natan e Noga, que fizeram os 2 jogos agora muito bem, né? Os laterais. Eu gostei muito desse trio de meio aí no último jogo. Hugo Moura, João Gomes e PP, né? Ainda mais o Hugo Moura e o João Gomes, acho que foram muito bem no jogo. A gente deposita bastante, né, esperança nesse meio campo também. E vamos ver se o nosso trio de ataque volta a funcionar, né? Com o Mateuzinho, Ramon e o Rodrigo Muniz lá, o Rodrigo. Desculpa, né? Munigol. Errou também. Então, Munigol. Então vê se Munigol, né, consegue lá marcar mais gols lá. Ele que é artilheiro nato. A gente espera um bom jogo. Esse time é mesmo mantido.
com várias opções boas, né, para o segundo tempo, né, Rafa? Lázaro, Daniel Cabral, Richard Rios, Max, tem o Yuri voltando, né? O Yuri que foi titular no primeiro jogo, está relacionado. Vamos torcer para um grande jogo amanhã do Flamengo. Muito bem, é isso aí. Vamos ver, acompanhar, principalmente no banco, né? A Letícia falou do Richard e tal, a gente comentou de alguns nomes. O Lázaro e o Daniel Cabral são aí, talvez, as joias mais raras, né? Os jogadores mais valiosos, que têm as multas mais altas, e os dois têm 18 anos, né? Então, às vezes, a gente pega pesado numa crítica eventual ao Lázaro ou ao Daniel Cabral por uma atuação ou outra, mas são muito novinhos e muito bons de bola. O Neto 300 aqui, só falar, primeira pancada aqui no Lázaro. Neto 300, esse Lázaro é mais um Adrian da vida. Até agora, ele não mostrou nada que justifique tal badalação. Parece que eu profetizei que ia haver um comentário desses. Mas, Neto, tá perfeito, é a sua opinião. Mas é aquilo, né? 18 anos de idade. Imagina, Túlio, poeta Túlio, o pequeno poeta Túlio, adolescente, novo adulto, 18 anos, jogador do Mengão. Cara, é brabo, né? Cara, é muito complicado. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando até da expectativa com relação ao Michael, né? As pessoas, às vezes, nem assistiram jogos do Lázaro na base, né? Em que essa expectativa vem justamente dessas atuações dele lá nas categorias de base, cresce com essa fama que vem acompanhando e chega no profissional que exige um trabalho específico de transição. Você não vai pegar e vai lançar de qualquer jeito, né? Vou pegar ali, vou botar e acabou. Porque a gente sabe que futebol é uma coisa que, às vezes, uma decisão, vamos dizer assim, tomada de forma precipitada pode mudar a vida de um atleta, de um técnico, né? É uma coisa, assim, cara, é muito louca. Então, acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Não dá para saber ainda, o Lázaro é um Adrian. Eu até concordo que ele ainda não conseguiu atender essa expectativa que foi criada pelas suas atuações na base, mas também nem é algo de, tá acabado, né? Essa coisa de muito de 8, 80, a galera tem muito isso, né? Você falou que o cara não serve, então não, acabou. Eu tava falando até do PP, do pênalti perdido, e eu tava lógico, eu tava no Twitter comentando, mas tava aqui, né, na nossa transmissão, e aí eu fiz essa observação, mas falei aqui depois. Falei, mas ele tá atuando bem, tá, apesar disso, tá jogando bem e tal. E aí o cara, você tá falando do cara aí, acabou a carreira. Eu falei, irmão, não tô querendo dizer isso. Não tô falando nada disso. Tô falando que ele perdeu o pênalti, fica difícil de defender. Ele já, né? Então, tipo assim, o cara chega ali no jogo, o momento dele, vou me consagrar aqui, até porque ele precisa, lembrando que ele tem contrato até o meio do ano, o cara perde o pênalti, num momento importante. Mas beleza. E acho que o Lázaro entra nessa questão. Acho que tem que ter um pouquinho de paciência. 18 anos é moleque novo. Entendeu? Eu com 18 anos não tinha essa responsabilidade do Lázaro, né? Eu tinha menos responsabilidade, né? Mas eu espero muito aí, torço muito pelo Lázaro, cara. O Lázaro, Rafa, o Rafa desde a época de futsal, desde de 12, 11 anos, né? Enfrentei muito ele também, né? No Sub-13, ele, Noga, né? Essa geração 02. Ele vai fazer 19 esse ano, né? 18. Foi campeão sul-americano, né? O Brasil fez até o gol do título pela seleção brasileira. Já é monitorado em todas as seleções desde sub-15. E ele teve uma contusão ano passado. E desde que ele voltou, ele não conseguiu atuar bem ainda. Isso no sub-20 mesmo. Inclusive, naquela época que deu os positivos lá no Equador, né? Ele até iria viajar. Ele estava na lista dos garotos, que foi o Bala, que foi o Gon, alguns outros garotos, o Noga. O Noga não foi por causa da cabeça, lá que no Fla-Flu tinha batido a cabeça. Mas o Natan, não vou lembrar agora os garotos que foram naquele momento. Ele acabou não indo porque ele estava voltando na fase de transição ali. O Flamengo resolveu esperar, né, um pouquinho ele para não colocar naquele jogo. E ele não conseguiu render ainda. Ele é finalizador, ele, né? Até o Maurício falou isso essa semana em entrevista, que ele se sente à vontade jogando por ali, porque ele corta por meio para finalizar, mas sabe que ele é um finalizador nato, então ele tem que jogar perto da área, por trás do 9. Então, assim, a gente não pode queimar ainda o garoto, é um garoto ainda em formação, desenvolvimento, e já é monitorado, tanto ele quanto o Daniel Cabral são monitorados por time lá de fora desde sub-15. Então, vamos torcer até para que ele consiga desempenhar, porque ele pode render também, né, muito dinheiro para o Flamengo se ele conseguir jogar bem. Vamos torcer
né, pelo garoto, como eu falei, depois da contusão, ele não conseguiu jogar ainda. Vamos torcer para ele se recuperar aí. E sem querer ser dinheirista, né, olha só, tá tudo com 18 anos. Com 18 anos eu tava fazendo poesia, escutando bossa nova, tá ligado? Andando pela Lapa aí, na boemia à noite aí, declamando versos. Estava nessa vibe aí, mano. Ai, cara. Imagina. Rapaz. Mas ainda não tinha. Vou levar o vapo agora. Esse bigode portentoso. Não tinha. Ele já antecipou o vapo, né? Já sabia que vinha.